Livro de Juízes, capítulo 6. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração para Deus falar com você. Todo segundo, irmãos, domingo do mês, na nossa programação, nós separamos como um domingo de conhecimento, um domingo de sabedoria. Um domingo nós oramos, pedimos a prosperidade de Deus sobre nós. Geralmente nós apresentamos um tema chamado Chaves da Prosperidade, mas pela dinâmica do culto hoje eu vou apresentar essas chaves durante a própria pregação, amém? Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, diga glória a Deus. Irmãos, o livro de Juízes, ele recebe este nome porque ele faz a referência a um período na vida do povo de Israel, quando a nação de Israel não tinha reis que governavam sobre a sua nação. Nessa época, o povo de Israel era organizado por tribos, e cada tribo tinha um líder, e o líder daquela tribo tocava a vida e resolvia os problemas da sua tribo. Mas de vez em quando, em alguns momentos, aquela nação ela enfrentava algumas batalhas, quando ela tinha que toda se unir para enfrentar aquela dificuldade. Como não havia reis, o que Deus fazia? Deus escolhia algumas pessoas e capacitava aquelas pessoas para um período específico, para uma tarefa específica. Uma vez que a tarefa era cumprida, aquela pessoa retornava à sua vida comum. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso que recebe o nome então de juízes. Um desses juízes foi Débora, outro juiz foi Sansão, e um desses juízes foi Gideão. Gideão, irmãos, é um personagem da Bíblia que realmente fala muito ao nosso coração. E existem duas características que chamam demais a nossa atenção quando a gente aprende sobre a vida de Gideão. A primeira característica, irmãos, é que Gideão, ele era considerado, como nós dizemos, aquela pessoa improvável. Gideão era a última pessoa que você e eu escolheríamos para cumprir aquela tarefa. Mas que tarefa, pastor? O que estava acontecendo? Veja bem, na época que Gideão vivia, o grande inimigo do povo de Israel eram os midianitas. E os midianitas, eles atacavam constantemente a nação de Israel. Mas este ataque era um ataque muito estratégico. Ele não acontecia assim de forma aleatória, irmãos, presta atenção nisso. Esse ataque, sabe quando que ele acontecia? Bem nas épocas da colheita. Quando as colheitas chegavam, a hora das colheitas, eles atacavam a nação. Olha, irmãos, que coisa cruel. Eles deixavam o povo semear, deixavam o povo fazer a lavoura, eles deixavam o povo regar, e tinha todo aquele cuidado. Na hora que chegava a hora da colheita, eles atacavam aquela nação. Então Deus agora vai levantar um juiz, vai levantar Gideão, para que Gideão pudesse organizar e convocar todos os homens de Israel para armar uma batalha, armar um exército e enfrentar os midianitas. Mas Gideão, irmãos, era aquele homem que a gente jamais escolheria para uma tarefa como essa. Primeiro motivo porque a gente jamais escolheria Gideão. Primeiro, veja bem, para você levantar um homem, para organizar um exército, para entrar em batalha, você não concorda comigo que este homem tem que ser um homem de muita influência e autoridade? Veja bem, Gideão não tinha influência nenhuma. Gideão era um homem extremamente comum na sua vida pacata, ali com os seus problemas do dia a dia. Gideão não era um líder, Gideão não tinha um alto cargo, Gideão não era conhecido, ninguém sabia quem era o tal do Gideão. Outro motivo que Gideão era uma pessoa improvável, uma pessoa que não faz sentido para aquela tarefa, porque Gideão não entendia nada de guerra. Gideão era um camponês, era alguém que trabalhava no campo. E outro motivo porque Gideão era uma pessoa improvável para aquela tarefa. A Bíblia diz que Gideão pertencia a uma família, a uma tribo, a tribo de Manassés. Olha que interessante, Manassés era uma das menores tribos de Israel. Então Gideão já era das menores tribos, não era uma daquelas tribos grandes, assim, igual Judá, influente, poderosa. Manassés era uma tribuzinha pequenininha lá. Além de ele ser da tribo de Manassés, a família de Gideão era a menor família da tribo. E o próprio Gideão, ele vai dizer para o anjo,
Quando o anjo se apresenta e diz: Gideão, você é um homem valoroso, um homem guerreiro, Deus escolheu você para essa tarefa. O próprio Gideão fala assim: eu sou o menor da menor família, da menor tribo. Ou seja, Gideão era alguém que não era capacitado para aquilo, não era alguém que seria requisitado para aquilo. Se fosse nos dias de hoje, Gideão era aquela pessoa que quando vai na empresa entregar o currículo, o RH olha e fala assim: esse não de jeito nenhum. Essa é a primeira coisa que chama a nossa atenção em Gideão. Um homem improvável para uma tarefa muito grande. A segunda coisa que chama a nossa atenção quando nós olhamos para a vida de Gideão é a forma como Deus usou este homem para guerrear contra os midianitas. E eu vou resumir aqui rapidamente. A Bíblia então diz que depois que Gideão aceita aquela tarefa, ele começa a convocar os homens. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz que ele começa a convocar, começa a chamar os homens para a guerra, e Gideão consegue levantar 32 mil homens para a guerra. Parece muito, né, irmãos? Mas era muito pouco, porque o exército inimigo era de cerca de 150 mil homens, segundo alguns estudiosos. Além de ser 150 mil homens, eram soldados com armas, com cavalos, com todo equipamento de guerra, e os 32 mil que Gideão conseguiu eram homens comuns também, camponeses da lavoura como ele. E ali talvez Gideão ficou até um pouquinho animado: puxa vida, vai conseguir 32. De repente Deus chega para ele e fala assim: Gideão, o negócio é o seguinte, você conseguiu 32 mil homens, mas são muitos homens. Eu falei: que negócio é esse? Como são muitos homens? Não, Gideão, são muitos homens, porque com 32 mil você até tem uma chance de ganhar a batalha. E se você ganhar a batalha com esses 32 mil, você vai ficar muito metido. E você vai ficar orgulhoso, vai achar que você que foi bom no negócio. Então, Gideão, vamos fazer o seguinte: chama os 32 mil e pergunta assim: quem está com medo, vaza. Irmãos, por que vocês estão dando risada? Já imaginou o que vai acontecer, né? Os homens estavam morrendo de medo. Quando ele fala: gente, Deus mandou falar o negócio seguinte: quem está com medo, vaza. 22 mil foram embora. Eu falei: meu Deus do céu, Deus está doido. Sobrou 10 mil. Deus falou assim: ainda tem muito. E Deus fala para Gideão fazer uma dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo, irmãos, parece coisa moderna. Gideão já fez há 3 mil anos atrás, viu? Gideão faz uma dinâmica de grupo para testar algumas habilidades daqueles homens, se eles eram capazes de seguir as regras, seguir as ordens que precisavam, os procedimentos. Quando Gideão faz, irmãos, a dinâmica de grupo, 9.700 são reprovados na dinâmica. Gideão fala assim: vocês vão tudo embora. Quantos que sobrou, igreja? Alguns bugaram aí, eu sei, a matemática. Você pode falar: não, pastor, eu não sou da área de exatas. Sobrou 300, tá bom? 300 homens. E Gideão então agora vai para aquela batalha com aqueles 300 homens. Deus então dá agora a direção de como que ele enfrentaria aquele exército de 150 mil homens. A Bíblia diz que o exército dos midianitas, eles estavam num vale, e em volta daquele vale as montanhas. O que Gideão faz? Gideão começa a posicionar aqueles 300 homens em cima, no topo das montanhas. Gideão dá para cada um daqueles 300 homens um jarro de barro. Gideão dá para eles tochas e dá trombetas. E a Bíblia então diz que quando Gideão ele dá um determinado comando, aqueles homens eles quebram o barro, eles começam a tocar as trombetas, eles gritam e eles começam a pegar as tochas. Mas presta atenção, veja bem, o exército inimigo tem 150 mil homens. Imagina o tamanho do acampamento. Eu imagino, irmãos, que para Gideão posicionar esses 300 homens ao redor do acampamento do inimigo, talvez ele tinha que colocar um homem aqui, talvez um outro, talvez a 500 metros, a 1000 metros de distância. E quando eles começam a gritar, mexer com as suas tochas, irmãos, a bênção de Deus começa a se manifestar. O Senhor começa a intervir. E sabe o que Deus faz, irmãos? Deus multiplica o som daqueles homens. Deus começa a multiplicar o brilho daquelas tochas. Os homens midianitas que estão ali naquele acampamento, eles ficam assustados. Eles pensam: como que conseguiram tanta gente assim para lutar contra nós? Eles se enchem de medo, eles começam a brigar entre eles, eles matam um ao outro, eles saem correndo. E com 300 homens, mas com a intervenção de Deus, Gideão liberta o povo de Israel dos midianitas, e eles nunca mais têm a sua colheita perdida. E Deus manda dizer: hoje é dia de libertação. Chega de perder a sua colheita, chega de deixar de ver os resultados, porque, irmãos, aquilo que alguém semeia, a palavra de Deus diz: você tem que ter a colheita nas suas mãos. Levante a sua mão, diga assim comigo: nesta noite o Senhor está intervindo na minha vida,
E chegou a hora de eu ver o resultado de todo o meu trabalho e de todo o meu esforço. Diga bem forte assim: eu não vou perder a minha colheita. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para a primeira característica de Gideão. Alguém que, quando a gente olha, a gente não consegue talvez encontrar nada de bom, nenhuma qualidade, nenhuma qualificação, nenhuma competência para aquela tarefa. O próprio Gideão diz: eu sou o menor dos menores. Nem Gideão escolheria, irmãos, ele mesmo para o negócio. Mas quando a gente olha a vida de Gideão por debaixo das suas próprias palavras, quando a gente olha a vida de Gideão por debaixo daqueles problemas que ele está vivendo, sabe o que você vai encontrar? Um homem muito qualificado, um homem com muitas qualidades, um homem com tantas virtudes. E sabe, igreja, o mesmo é a respeito de você. Às vezes, talvez pela baixa autoestima, talvez pela sua insegurança, alguns aqui talvez pelo complexo de inferioridade, outros talvez porque você não tem tido grandes resultados na sua vida, talvez por momentos difíceis que você está vivendo, talvez porque alguém falou algo negativo contra você. Você não consegue encontrar tantas coisas lindas que Deus tem na sua vida e que você tem. Mas por baixo disso, quero dizer para você: você é melhor do que você imagina. E este é o tema da mensagem nessa noite. Você é melhor do que imagina. Vamos olhar um pouquinho a vida de Gideão. Será que Gideão era tão desqualificado assim? Não, não era. Algumas características que a gente pode ver em Gideão. Primeiro, Gideão era um homem muito esforçado. A Bíblia diz que quando o anjo chega para Gideão e o chama para aquela tarefa, Gideão está malhando trigo à noite numa caverna. Veja bem, irmãos, malhar o trigo não se faz assim. Malhar o trigo, você tem que malhar o trigo num lugar muito aberto. Malhar o trigo é você pegar o trigo e soltar as folhinhas, soltar tudo aquilo que não é o grãozinho do trigo ali. Você tinha que pegar uma espécie de uma peneira e você jogava o trigo para cima, o vento batia e levava as folhinhas para fora. Essa tarefa muito difícil, que no normal já é difícil, Gideão está fazendo à noite, numa caverna, num lugar apertado. Por que Gideão está fazendo isso? Porque ele sabe que os midianitas estão vindo para roubar a colheita. Então ele tenta se antecipar. Ele não foi alguém acomodado, ele não foi alguém que ficou ali tranquilo, dizendo: é assim mesmo. Ele não foi ali alguém que ficou reclamando, ele não ficou buscando transferir a responsabilidade. Gideão, irmãos, era um homem muito esforçado. O que também, irmãos, fala muito ao nosso coração. Nós vamos aprender que sem esforço nós não conseguiremos nada na vida. Nada na vida se conseguirá sem esforço. A vida não é fácil. As coisas não chegam de mão beijada. Se você não colocar isso em teu coração, você não terá nada. Sim, existe algumas pessoas, irmãos, que às vezes até elas conseguem sem esforço. Às vezes elas recebem uma grande herança, às vezes a pessoa tem uma grande ideia, é um vídeo que viraliza na internet, a pessoa consegue inventar lá um aplicativo, alguma coisa, e ela até consegue, irmãos, mas para um, dois, a verdade é que para a maioria das pessoas, elas só conseguem chegar a conquistas com muito esforço, com muita dedicação. O que nos traz, irmãos, algumas verdades, preste atenção. Tome cuidado com falsas ilusões de sucesso fácil e rápido. Seja mais esperto e sempre desconfie. Quando alguém te apresentar algo que você vai ficar rico e ter sucesso muito rápido e fácil, desconfia. Porque, irmãos, o normal não é assim. Provérbios 14, 12 fala o seguinte: há caminhos que aos olhos dos homens parecem coisa boa, mas o final ele é o quê? Morte. Outra verdade que nós aprendemos com isso: nós não podemos, irmãos, diminuir o sucesso dos outros. Tem gente que olha o sucesso dos outros e diz: é mais fácil para você, você teve sorte,
É porque você nasceu numa família assim. Quem não entende sobre esforço, quando vê alguém prosperando, vê alguém tendo conquista na sua vida, ele sabe que conquistas não chegam sem esforço. Não diminua os outros, não diminua a conquista dos outros. Lá em casa nós estamos vivendo agora o basquete, né? A nossa família agora é toda envolvida em basquete. E eu vi esses dias uma reportagem, uma entrevista com o jogador Oscar. Você sabe que o Oscar, toda vez que chegavam para ele, diziam assim: Oscar, você é muito sortudo, você nasceu com esse grande talento. Ele ficava sempre furioso, dizia: sortudo? Sortudo coisa nenhuma, eu não nasci com talento nenhum, é que eu treinava mais do que todo mundo. Oscar, irmãos, o jogador Oscar da seleção brasileira, ele foi multado várias vezes por excesso de treinamento. Certa vez eu vi num caminhão a seguinte frase que nunca esqueci: você vê o que eu tenho, mas você não vê o que eu faço. Também podemos aprender, nós pais que estamos aqui, quantos pais estão aqui? Levante a mão. Pais, não tornem as coisas fáceis demais para os seus filhos. Não torne tão fácil assim as coisas. Não estou dizendo para você ser um cruel, fazer ele passar fome, nada disso. Mas também, irmãos, nós temos que entender que lavar uma louça não faz cair a mão de ninguém. Que ficar um dia sem comer aquele lanche sobrevive. Que às vezes se esforçar numa situação não vai matar, irmãos. Dê tarefas, exijam comprometimentos, ensine regras. Hoje nós estamos vivendo uma geração, irmãos, quantos jovens que nós estamos vendo aí com 27, 28 anos de idade, são verdadeiros adolescentes, não amadurecem na vida, e a mamãezinha ainda está, irmãos, passando a cueca do menino. Ah, misericórdia, irmãos. Não dá. Rapaz, tem 28 anos, a mãe está lavando e não dá, irmãos. Não torne as coisas fáceis demais. Nós passamos uma experiência lá em casa, no mês de janeiro, assim, que nosso coração, pastora Thalita, eu enchemos de muito orgulho. Nosso filho Eliote passou um mês na Espanha fazendo um intercâmbio de basquete. E nós precisávamos mudar a passagem dele por um determinado motivo. E a gente já com muita saudade. E eu falei assim: filho, já que a gente vai mudar a sua passagem, vamos mudar a sua passagem para uns dias antes, vamos antecipar a sua volta. E eu pensei que ele ia falar assim: claro, pai. E para minha surpresa ele falou assim: não, pai, eu disse que eu ia chegar dia 5 de fevereiro, eu vou chegar dia 5 de fevereiro. E ali a primeira reação: ah não, filho, volta mais cedo, vem mais um pouquinho. Quando o Espírito Santo falou no meu coração: fica quieto e deixa ele ter isso dentro dele. Eu quero terminar as coisas que eu comecei, eu vou chegar até o final. E às vezes nós pais ficamos ali, irmãos, e às vezes a gente não ensina os nossos filhos o esforço que eles precisam, porque a vida é difícil e nós pais não vamos poder estar a vida toda do lado deles. Gideão era um homem muito esforçado. Outra coisa linda que a gente aprende de Gideão: Gideão, irmãos, era um homem que tinha sabedoria, ele tinha discernimento dos tempos. Ele sabia que se ele demorasse demais com a colheita, ele ia perder. Se ele colhesse cedo demais, ele perdia a colheita. Se ele demorasse demais, os midianitas roubavam a colheita. Irmãos, um princípio de sabedoria e prosperidade da vida é a capacidade de discernir os tempos. Discernir significa separar. Discernir os tempos significa separar o tempo das coisas. Eclesiastes diz o seguinte, capítulo 3: há um tempo para tudo. Tem hora que você tem que ser intenso, tem hora que você tem que ser mais relaxado, tem hora que você tem que economizar. As irmãs vão vibrar agora. Tem hora que você tem que gastar. Dá uma segunda chance. Eu tinha, irmãos, um professor de teologia, ele dizia o seguinte: quer ver a igreja crescer? Pega no pé dos homens e levanta as mulheres, né? Tem tempo de economizar, tem tempo de gastar. Irmãos, tem hora que tem que gastar um pouco. E fica lá naquela economia. Tem hora que tem que levar a comer um lanche diferente. Tem hora que tem que ir lá deixar a esposa, vai no salão lá, deixar ela curtir bastante. Há tempos que você tem que ser intenso. Quando o pastor Thalita e eu assumimos a função de líderes nacionais de jovens e adolescentes, naquele momento nós sabíamos, os tempos mudaram. E nós estávamos assumindo aquele cargo, precisávamos reconstruir. E começo é começo. Por exemplo, começo. Quem está aqui no começo de algo na sua vida? Um começo de um casamento, um emprego novo. Irmãos, começo, você tem que ir com tudo. Começo, se você for mais ou menos, não avança não. Um dos problemas é que quando a gente quer viver o novo, a gente fica muito preso.
Eu sei que vai parecer meio esquisito o que eu vou dizer aqui, mas vocês me compreendem. O novo só vai ser novo se for novo. Eu vou repetir, que alguns bugaram. Algo só é novo se for novo. Porque se for as mesmas coisas de antes, não é novo, é velho. E por que a gente quer viver coisas novas? Quem quer viver novas histórias de Deus na sua vida? Mas por que a gente às vezes não consegue viver? Porque tudo que é novo é desconfortável. Tudo que é novo exige demais. Tudo que é novo, os procedimentos não estão ali azeitados. Tudo que é novo mexe com a gente. E aí quando o novo começa a mexer, começa a estressar, a gente corre para o velho de novo. Quando nós começamos a assumir esta função, nós reunimos a nossa família e dissemos: olha, nós estamos assumindo um cargo novo agora. E é começo é começo. E nós reunimos a família e falamos assim: ó, papai e mamãe vão pedir agora paciência para vocês. A gente não vai poder dar toda a atenção que vocês precisam neste momento, mas para esse momento nós vamos ter que intensificar no trabalho. E durante 4 meses, irmãos, pastora Thalita, viajamos muito. E nós visitamos todos os estados brasileiros em 4 meses. E era loucura. E chegávamos 6 horas da manhã no aeroporto, pegávamos um ônibus, o carro, vínhamos direto para o culto. Às vezes de vez em quando isso acontece, mas isso foi por quase todos os sábados, durante 4 meses. Só que eu sabia que isso era insustentável. Isso não era uma coisa para se fazer sempre, mas naquele momento, naquele tempo, era necessário. Discernir tempos é essa habilidade, porque, irmãos, nós nem sempre teremos todos os recursos para fazer tudo a toda hora. Então nós temos que discernir os tempos das coisas. Os filhos são diferentes. Por que muitas vezes há conflitos na casa? Porque a gente está lidando com o filho como se ele tivesse ainda criança. E ele não é mais criança, e o filho cresceu. Quando os filhos vão crescendo e vão passando por fases diferentes, você tem que mudar a forma que você conversa, tem que mudar a forma que você fala com eles, tem que mudar o seu tratamento. E às vezes a gente está tratando como era criança. Discernir os tempos. Olha outra qualidade de Gideão. Gideão, irmãos, era um homem generoso. A Bíblia diz que quando o anjo apareceu, ele presenteou o anjo. Seja uma pessoa generosa. Porque, irmãos, Provérbios 11, uma chave de prosperidade diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Existem lugares que você só vai chegar se alguém indicar você. Tem lugares que o seu muito esforço, o seu conhecimento não serão suficientes para levar lá. Você tem que ter relacionamentos, tem que ter contatos, tem que ter amizades. E algo, irmãos, que todas as pessoas gostam de estar é com quem é generoso. Ninguém gosta de estar com gente egoísta, que gente que só pensa nele, que na hora de fazer um negócio só ele ganha e os outros todos dão mal. Às vezes, irmãos, a gente vai no lugar, às vezes fazer uma compra. Às vezes a pessoa fala assim: eu fiz aquela compra. E ela esfolou o vendedor. O vendedor tirou toda a comissão dele para fazer aquela compra. E a pessoa sai vibrando. E eu não acho isso bonito. Porque ele é digno do trabalho dele. Não estou falando também para você aceitar qualquer coisa. Às vezes sabe que temos que ter manipulação. Mas, irmãos, certa vez eu estava fazendo uma venda e eu percebi que o rapaz estava tão desesperado para fazer a venda, que ele estava tirando tudo. Eu perguntei assim para ele: assim, querido, me desculpa, o que você vai ganhar com essa venda? Eu não vou ganhar nada, isso aqui é só para eu manter meu emprego. Eu falei assim: não, volta para o valor anterior, que eu faço questão que você tenha pelo menos um pouco de comissão nessa venda sua. É um amor ao próximo, e entender que o nosso Deus é capaz de suprir toda a nossa necessidade. Gideão, irmãos, era um homem que tinha sede pela presença de Deus. Gideão era corajoso, assumiu aquela tarefa. Gideão era um homem ensinável, seguiu tudo que Deus orientou ele. Gideão era muito melhor do que ele imaginava. E Deus também manda dizer: você é melhor do que você imagina. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Pastor, como que eu descubro o que tem na minha vida? Quero deixar aqui algumas dicas para você descobrir o que você tem por baixo dessa luta, dessa adversidade e talvez esse complexo de inferioridade. Primeira dica para você descobrir o que tem dentro de você: creia na palavra de Deus e o que ela diz sobre você. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre você? Que você é filho de Deus e é filha de Deus. Você tem valor porque você custou a vida do Senhor Jesus.
Pare de dizer que você é um idiota. Pare de dizer que você não faz nada direito. Pare de dizer que você não tem valor. Porque em Cristo Jesus você é amado, você é querido, você é especial. Sabe o que você é? Você é lindo demais. Você é linda demais. Jesus está em você. E não tem como alguém ser feio, irmãos, tendo Jesus, porque Jesus é lindo. Segunda forma de você saber o que tem dentro de você: não permita que uma situação do momento defina quem você é. Você não é essa situação. Essa situação é uma situação. Você não é isso. Talvez você cometeu um erro, mas você não é um erro. Você é um vitorioso. Pastor, mas eu errei. Pode ter errado, e nós erramos. A gente erra, a gente se arrepende, conserta e vamos em frente. Porque você não é essa situação. Você é quem diz que Deus, quem disse, você é o que Deus diz acerca de você. Essa situação não define você. Uma outra forma de você descobrir o que tem dentro aí dentro de você: valorize mais os teus acertos do que os teus erros. Valorize mais o que você faz de bom. Eu sei, irmãos, que a gente falha. Esses dias eu estava orando e falei assim: Deus, eu estou tão frustrado. Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer isso, não consigo fazer isso, não consigo fazer isso. Tem isso para fazer, não consigo. Tem isso para fazer, não dou conta. E o Espírito Santo falou assim: por isso que é bom orar, viu, irmãos? Orar resolve, viu? Orar está funcionando ainda, viu? O Espírito Santo falou assim: é verdade, né? Você não fez isso, você não está fazendo isso, você não está fazendo isso. Mas o Espírito Santo falou: mas isso você está fazendo, isso você está fazendo, isso você está fazendo, isso você está fazendo. Talvez você não está fazendo tudo aquilo que você gostaria, tudo aquilo que o mundo te pressiona, mas você tem feito muita coisa boa. Talvez você não tenha tido aqueles bens, aqueles objetos. E quem disse que esse é o propósito da vida? Quem disse que o propósito da vida é um carro, é uma casa, é uma televisão, é um tapete? Se der para ter, termos. Se não der, não ter. Isso não é problema. Você não existe, você não está aqui neste mundo para isso. Você está aqui neste mundo para conhecer o que Deus tem para você e viver o plano e o sonho de Deus para a sua vida. E por último, valorize mais os elogios. Quando alguém elogiar você, leva a sério. Leve muito a sério cada elogio que fazem para você. Às vezes a pessoa recebe um elogio e ela diz: elogiou porque é educado. Irmãos, as pessoas não elogiam não. Quando um elogio sai, porque é difícil sair, viu? Então quando o elogio sair, valoriza ele. Valorize aquilo que falam acerca de você. Nessa semana eu quero dar uma tarefa aqui para todo mundo. Eu quero que você faça algo por alguém e ajude essa pessoa a descobrir o valor dela. Elogie alguém, dá uma oportunidade para alguém. Quem aqui só está hoje aqui? Quem está aqui hoje porque você não merecia uma chance, mas alguém deu uma chance para você? Levante a mão. Deus manda dizer: tem alguém pertinho de você que está esperando mais uma chance sua. Mas ela não merece. Mas dá mais uma chance. Levanta alguém, porque Deus quer usar você. Levante as suas mãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai,